análise por dia, 20, 25 minutos também, como eu tenho feito. De segunda a sexta tem 2 análises por dia, uma nacional e uma internacional, cada uma delas também com 20 e 25 minutos. Final de semana reduzindo a carga para a gente dar uma aliviada na cabeça, mas também não ficar sem ter uma análise naquele dia. O tema de hoje é internacional. Se tu me perguntar o seguinte, Thiago, esse tema é fácil de entender? Eu vou te dizer não, ele não é muito fácil de entender não. Se tu me pergunta, ele é importante, eu vou te dizer, ele é não só importante, como ele é fundamental. É impossível entender o mundo que a gente vive sem entender isso aqui. Te dá uma base mais interessante. Quando eu falo de oligarquias transnacionais aqui, eu estou falando destes caras, destes agentes. Quando eu falo de interesse financeiro, quando eu falo dos tubarões transnacionais ou dos tubarões financeiros, quando a esquerda fala do grande capital, quando a direita fala dos globalistas, acredito eu que estejam se referindo a esses caras, embora nem sempre citem estes caras. Já falei aqui para vocês algumas vezes que me incomoda o fato da esquerda e da direita, muitas vezes, ficar numa espécie de militância em abstrato. Os capitalistas, os burgueses, se é pela esquerda, os globalistas, os donos do mundo. Só que tu não diz quem é, tu não ataca as ferramentas desses caras, entendeu? Se tu é da esquerda, tu milita pela indústria farmacêutica, milita pela censura nas redes, e são armas do grande capital, são armas desses oligarcas, entendeu? Se tu é globalista, bate palma pro Elon Musk monitorar a Amazônia. Pô, então qual é a militância antiglobalista que tu faz? Tem projeto da Fundação Gates para se meter na nossa produção agrícola. E tem cara de direita conservadora apoiando. Pô, qual é a militância antiglobalista que tu faz? Então, quando é uma militância em abstrato, eu coloco meio que meu pé atrás, entendeu? Porque eu penso, mas esse cara eu não sei quem é que ele está criticando, no final das contas, entendeu? Uma coisa é tu não fazer uma crítica pontual para tu não te incomodar com gente pequena, entendeu? Outra coisa é tu não dar nome ao grande capital. Se tu não der um nome ao grande capital, como eu vou trazer aqui alguns agentes, que são donos de quase tudo, cara. Quando eu estou falando aqui de gestores de ativos, são empresas que gestam dinheiro, têm ações de todas as empresas importantes que existem no mundo. Eu não estou falando assim de um cara que tem milhões. Eu estou falando de gestores de ativos que gestam trilhões. Se tu somar todos esses grandes gestores de ativos, que com certeza têm uma parceria entre si muitas vezes, num certo nível, para chegar a certos objetivos, esses caras gestam juntos PIBs maiores do que China e Estados Unidos. Não somados, claro, que seria uma quantidade muito grande. Mas se tu somar o quê? Os americanos estão no PIB na casa de 20 trilhões, a China é um pouco menos que isso. Esses caras aí gestam o quê? Esses caras aí gestam mais de 20 trilhões em ativos. Tem ações. Uma capacidade de alavancagem, de conseguir lucro lucro especulando no mercado, que quase atinge o PIB global, entendeu? Eu estou falando do PIB do mundo. É uma alavancagem de 80 trilhões. É por isso que eles podem quebrar a economia, podem mandar nos governos. É por isso que eu disse que em algum momento de 2019 a coisa mudou e o vento começou a soprar para o Biden e não mais para o Trump. É por isso que as redes sociais, que antes eram o diário do presidente quando era o Donald Trump, baniram o Trump, porque os ventos começaram a soprar para outro lado. Tu pega o Joe Biden, uma parte considerável dos seus assessores, de gente que está em gabinete do Biden, é da BlackRock, que é um desses gestores de ativos, entendeu? Então tem que entender esses caras. Tempos atrás, quem estava sentado com a BlackRock conversando era o Tarcísio, o ministro do Bolsonaro. Pô, o Brasil é um fronte de investimento em infraestrutura. Então esses caras sentam com todo mundo, e aí tem setores, eu sou antiglobalista, mas o ministro que tu está defendendo está sentando com os globalistas. Quando tu defende a censura nas redes sociais, as redes sociais, boa parte das grandes empresas de tecnologia, são propriedades desses caras. Eles têm ações parciais, não é que eles são donos de todas as ações de todas as empresas. Só que as ações estão tão fragmentadas pelo mundo que esses caras detendo um certo percentual já são muitas vezes majoritários ou somados. Eles podem, um tem 10%, outro tem 15%, quando eles fazem uma parceria, eles conseguem ser majoritários. É disso que eu estou falando. Eles têm interferência e influência nas empresas. Eles podem tomar decisões que quebram empresas, se tem uma outra do outro lado que pode aumentar a margem de lucro deles, entendeu? A gente não está mais falando de uma guerra de marcas. Essa aqui e tal. A gente está falando de todas as marcas, praticamente, serem propriedade dos mesmos agentes. É isso que eu tenho falado. Aquele infográfico que um camarada me mandou e que eu coloquei lá no canal do Telegram, ele me mandou esse infográfico, eu achei interessante, porque tu pega assim, ó, esses 3, 4 gestores de ativos são donos de quase todas as marcas. A gente está falando de uma guerra de marca. A gente está falando que todas essas marcas têm um certo nível de competição, mas num outro nível existe um monopólio. Então tu tem uma fachada de concorrência, quando na verdade tu tem monopólio. A gente sabe que o que mantém a concorrência ela praticamente não existe num certo nível. Porque independente da concorrência, o dinheiro vai para o mesmo cara. Esse cara ganha aqui, esse cara ganha ali. Pode ser que o gerente, o administrador, o funcionário, muitas vezes, o cara está lutando pela marca, veste a camisa, prefere a marca dele, mas lá em cima o dinheiro vai todo mundo para o mesmo pessoal. E é isso que é pior, porque tu passa a sensação de concorrência num plano, o que faz da ideia do capitalismo concorrencial, do capitalismo competitivo, da meritocracia, tudo uma bobajada. Por quê? Porque o dinheiro vai para os mesmos caras, e cada vez mais. Então, na medida que tu tem uma automação completa dos processos, a exclusão de uma certa camada trabalhadora, a destruição de setores pequenos e médios e o aumento das corporações engolindo mais setores econômicos, tu vai tendo que cada vez mais esses caras dominando mais a economia. Quando eu falo do Great Reset, é destes caras que eu estou falando.
Porque eles têm tantas alavancas à disposição deles que eles podem puxar uma alavanca e dizer, eu vou quebrar essa empresa, mas eu vou ganhar quando eu fizer a outra alavancar. Essa empresa aqui vai perder um pouco de dinheiro agora, ou seja, eu vou reduzir o investimento, ele puxa uma alavanca, eu vou reduzir o investimento nesse setor de fertilizantes para quebrar os pequenos e médios produtores e até muitos grandes que não têm gordura para queimar. Aí quando quebrar a produção daquele cara, eu vou ganhar muito dinheiro triplicado ou quadruplicado vendendo carne de laboratório. Ou seja, eu vou quebrar a pecuária, eu vou promover a carne de laboratório, eu vou quebrar esse setor aqui, que é um setor de comércio direto, contato com as pessoas, mas eu vou ganhar triplicado quando eu investir na venda pela internet. Então esses caras fazem isso, eles têm esse poder. Eles têm pessoas trabalhando dentro de governo, entendeu? Vocês acham que se o cara tem, se a BlackRock tem funcionários no gabinete do Biden, que é a nação armada até os dentes, hoje, que é a primeira economia do mundo, tu acha que eles não têm gente em tudo que é gabinete, tudo que é banco, eles controlam em geral, entendeu? Isso não é teoria da conspiração, basta tu ver a quantidade de dinheiro que esses caras gestam. Basta tu pesquisar. Começa a digitar o nome desses gestores de ativos, tu vai ver que esses caras controlam tudo, controlam quase tudo. Eles têm tanto poder que assim, ó, chega num dado momento, assim, ó, se tu tem controla uma quantidade de dinheiro maior do que o PIB da maior economia do mundo, tu é o maior poder do mundo, entendeu? Porque todos os PIBs de todos os países também são gestados por esses caras. Tu tem muito dinheiro para comprar muita gente. Dinheiro é poder? É. Então tu pode pensar assim, ó, se dinheiro é poder, esses caras têm dinheiro. Se informação é poder, eles são os maiores acionistas das empresas de tecnologia. Se a questão de arma é poder, esses caras são acionistas da indústria armamentista. Então esses caras têm ação de tudo, eles controlam basicamente tudo. E quando eu falo do Great Reset, que é esses caras puxando alavancas e implodindo o sistema, eles têm poder para isso, eles conseguem fazer isso. Eles têm influência no governo, nos governos para isso. Eles têm controles acionários, eles têm investimentos em institutos de pesquisa, eles financiam a mídia a ponto de poder produzir verdades. E é sobre isso que é preciso conversar. A luta antiglobalista e a luta contra o grande capital passa por isso. Passa por tu reconhecer os agentes, saber quem são os inimigos. São os inimigos do povo. Esses caras não estão nem aí. A lógica deles é de acumulação total, até o nível do irracional. É de tu ter grana e poder. De tu formar monopólios. As alavancas que esses caras puxaram meia dúzia de alavancas, mandaram para o espaço 5 trilhões em empresas pequenas e médias que quebraram no mundo todo durante a pandemia. Essa agenda do lockdown, da repressão sanitária, essa agenda de vacinar 10, 15, 20 doses, a indústria farmacêutica eles também são acionistas disso. Então, se tu domina um espectro tão vasto de ações, de tantas, pesquisa, cara, vai e pesquisa, assim, ó, te dá o trabalho mínimo de parar de falar muitas vezes, que é tudo teoria da conspiração. Pesquisa de quem essas empresas têm ações, entendeu? Qual é o tamanho da fatia que eles têm das empresas. Aí tu vai perceber que eles podem controlar as coisas. Pesquisa os nomes dos caras, em que gabinete estão do governo Biden, te dá um trabalho um pouco, entendeu? Porque hoje ficou muito fácil assim, ó, é fake news ou é teoria da conspiração. Aí tu não acredita mais em nada, aí tu acredita o quê? Na mídia corporativa, no teu político favorito, que é a tua fonte de informação, no grupo do Zap, no grupo do, sei lá, no grupo do escolha a sua rede preferida e coloque aí. Então o ponto principal é esse, entendeu? É preciso discutir, dar nomes desses caras, a gente começa a conhecer um pouco mais do processo, como ele acontece. Pede um pouco aquela malícia, não, eu sou contra essa marca, mas a outra marca também é do cara. Então a gente chegou num estágio monopolista que até assim, ó, é preciso que o cara é liberal, defende concorrência, meritocracia, isso aí já era, isso aí... O capitalismo nos seus primórdios teve isso, mas isso foi sendo pulverizado e a lógica de acumulação cada vez mais brutal induz ao monopólio. Ah, então não é mais capitalismo, é um capitalismo ultramonopolista, é isso que a gente tem hoje. Já não é mais, isso é comunismo, não é, isso aí é a tendência do capitalismo. Ele foi concentrando, hoje tu tem meia dúzia de caras aí, meia dúzia de gestores de ativos, não chega nem a meia dúzia, que controlam tudo. Essa foi a tendência, entendeu? Ah, comunismo não teve revolução para isso. Então, se tu quiser entender como o comunismo dos ricos, entenda como quiser, mas entenda que existe um grupo que domina muito poder. Então agora deixa eu entrar nos meus 6 pontos, para eu não ficar alongando muito, até para poder organizar também, porque tem umas informações importantes que eu acho que a gente precisa discutir aqui. Tá? Primeiro ponto. Então na primeira parte da análise a primeira parte da análise ela é mais caótica, mais bagunçada, dou uma opinião aqui, uma ali, faço algumas costuras, e no segundo momento eu trago os 6 pontos para organizar, para não deixar nada de fora e para a gente poder tornar didático também, né? E também para não esquecer nada. Essa segunda parte é para também não esquecer nada. Porque às vezes eu começo a falar, esqueço, aí depois eu vou olhar e falei, pô, isso aqui é importante, não disse. Então esses 6 pontos foram super importantes para mim, tá? Então assim, ó, o primeiro ponto que eu trago para a gente discutir é o seguinte. Prestem atenção nos nomes. A BlackRock, a Vanguard, a State Street e a Fidelity, então vou repetir, BlackRock, Vanguard, State Street e Fidelity gestam juntos um valor de mais de 20 trilhões de dólares e possuem um poder de alavancagem, ou seja, de expandir a sua especulação para 80 trilhões. Isso é muita grana, cara. Isso é um poder de alavancagem enorme. Esses caras começam a brincar com a especulação, quebram tudo, atiram a economia pelos ares. Porque entendam, quando a coisa está em alta, o lucro é privado.
Mas quando a crise vem, a crise é socializada, ou seja, o ganho fica com uns, mas a crise e o ônus vai para todos. É aí que está o problema, entendeu? Então é uma espécie de socializar os problemas. Nesse ponto eles são socialistas, né? Quando é para socializar a perda, a gente paga. Política de austeridade, eles fazem brincadeiras especulativas e quando tudo quebra, corta da saúde, corta da educação, corta da infraestrutura, corta disso, corta daquilo, corta dos aposentados, corta todo mundo. Corta de todo mundo, entendeu? Então eles ganham na alta e quando dá o problema a gente perde na baixa. Essa é a lógica. Aí depois os caras fecham um monte de coisa da saúde, aí eles vão dizer que tudo é culpa da pandemia. Não, não tem. Cara, essa pandemia está servindo para cobrir uma baita de uma austeridade que os caras promoveram no campo da saúde. Aqui no caso brasileiro, o teto de gastos detonou a nossa saúde. A pandemia, assim, só tem isso por causa da pandemia. A pandemia majora o problema, mas o problema existe. Falta de leito, é bastante tempo que a gente já tem. Inclusive falta de oxigênio. Se tu for buscar matérias antes de 2019, tu vai ver que tem uma porrada de matéria aí falando sobre falta de oxigênio, UTI lotada, que a PEC do teto de gastos pioraria isso. A gente tem isso há muito tempo. E que em algum momento a crise da saúde explodiria porque não haveria verba suficiente, sobretudo numa economia em recessão. Então a pandemia também se presta a cobrir muita política de austeridade, entendeu? Segundo ponto. Essas empresas participam de maneira acionária de quase todas as grandes corporações do mundo. E elas definem o rumo da produção. Não é só um controle de ações especulativas. Se tu controla as ações, tu controla as ações práticas também. Então, se tu tem alavancas produtivas, se tu tem alavancas nos governos, porque tu controla basicamente tudo. Então, tu produz um cenário para tu ganhar. Se tu controla o governo, controla a produção, controla a mídia, tu controla tudo. É por isso que eu vou entrar e vou me tornar um bilionário. Não, isso é um jogo de cartas marcadas. Tu pode aproveitar as circunstâncias para ganhar algum dinheirinho. Algum dinheirinho. Mas o grosso vai para esses caras. Isso é jogo de carta marcada. Não, eu vou entrar e vou me tornar um mestre do universo. Não, não. Esses caras já estão lá. Já é um... Boa parte das pessoas, o grosso das pessoas entra nas bolsas para perder. Perder para esses caras, que só entram para ganhar. Eles não entram para perder. Não é um cassino. Ou melhor, se a gente for tomar pela lógica do cassino, onde a banca sempre ganha, é um cassino mesmo. Tu entra eventualmente para ganhar, se der uma sorte muito grande, mas o grosso não entra para perder ou para manter. Quem vai ganhar são esses caras. Terceiro ponto. Dominando a mídia, as redes sociais e os políticos, eles criam tendências favoráveis para os seus próprios negócios. Os caras controlam os fluxos, o que sobe e o que desce, tem informação privilegiada. E muitas vezes eles são os produtores da informação, entendeu? O cara chega lá num representante do governo, no governo diz, fala isso aí, fala essa bobagem aí hoje, para explodir, escangalhar com a bolsa, que eu quero especular bastante. O governo Bolsonaro fez isso toda hora. Faz toda hora. Olha, eu vou fazer isso, vai acontecer aqui, daí as ações sobem, descem, nesse sobe e desce, alguém ganhou e alguém perdeu, tendo informação antecipada. Tu acha o quê? Que os caras têm representantes dentro do governo e não decidem o que é melhor, ou que coisa o governo deve dizer naquele momento para render lucros na bolsa? Então você não tem moralidade nenhuma. É um monopólio geral. Essa é a norma do mercado. É um grandíssimo monopólio, disfarçado de concorrência, disfarçado de meritocracia, disfarçado disso. Essa crise produzida por esses caras é que estão produzindo esse cenário de lockdown, quebra de tudo. A classe média, ela está percebendo o quê? Que esse discurso da meritocracia ele vai fazendo água, por quê? Porque ela sustenta teses criadas por esses caras para fazer aparentar que existe uma concorrência, uma competição. Não tem concorrência. Tu tem uma fachada de concorrência, quando a verdade é um monopólio. O dinheiro todo está indo para os mesmos agentes. Mas eles gestam ações de várias pessoas, mas o gestor é que fica com a coisa, entendeu? O papel do gestor é manter o cara na brincadeira. Fica com o dinheiro aqui, eu vou botar ali, eu vou botar lá, vou usar o teu dinheiro para eu ter poder. Quarto ponto. Essas empresas, esses gestores de ativos, decidem que ramos morrem e quais devem continuar vivos para seguirem no poder. Os caras perdem de um lado, ganham do outro, perdem no curto prazo, mas ganham no longo. É assim que funciona, entendeu? Como aquela coisa que eu falei, que é um fato real. Os caras desinvestiram da produção de fertilizantes no exato momento em que os fertilizantes seriam mais necessários que agora, que tem uma crise de fertilizantes também por causa da questão da crise com a Bielorrússia e por causa da crise na cadeia de suprimentos. Os caras reduziram a produção, estranho. Ou seja, produziram o quê? Um gargalo para quê? Para pressionar os setores produtivos que dependem de fertilizante, pressionar o setor de alimentos, vai encarecer a produção, vai quebrar um monte de empresa e quem é que vocês acham que vai ocupar esse espaço? Quem é que vocês acham que tem ações das grandes empresas capazes hoje de produzir em escala carne de laboratório? Então eles quebram setores, ganham em outro. É assim que é preciso ver a coisa, entendeu? Com um nível de pragmatismo. Mas será que eu já vi muita gente, será que eles vão se prejudicar? Mas aqui que tá, cara. Esse cara, ele não está se prejudicando, ele está prejudicando aquela empresa que pode quebrar porque ele vai ganhar na outra. Eles usam a empresa é uma roupa que os caras vestem, entendeu? É uma pecinha que eles têm. Se eles tiver que sacrificar, é tipo xadrez, se eu tiver que sacrificar essa peça, eu sacrifico porque na outra eu vou ganhar 3 vezes mais. Então eles têm um nível de observação do xadrez que tu não tem. Eles têm muitas jogadas porque eles criam essas jogadas. Ele quebrou, eles se achando super inteligente. E tu acha que eles iriam se quebrar? Eles não vão se quebrar, eles vão quebrar uma empresa. Uma das várias empresas que eles têm muitas ações. O que ele perde nessa, ele ganha na outra. Quinto ponto. Com o pânico e com o isolamento social,
esses gestores de ativos ganharam muito dinheiro com a grande indústria de tecnologia e a grande indústria farmacêutica, ou seja, com isolamento, tudo é internet. E esses caras são donos de boa parte das indústrias de tecnologia. É por isso que eles que bancam o apoio, eles que bancam o jornalismo da mídia, que pagam as propagandas, são os que definem as pautas. Por isso que é pânico, vacina, 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 10, 15, 20, 30 doses. Reduz o tempo de dose. Então esses caras fazem o que querem, porque eles vão ganhar com esses... Eu aumento minha propaganda aqui na mídia só com o pânico, mas eu vou ganhar muito mais na indústria farmacêutica. Quanto mais gente apavorada, mais empresa física que quebra, mais o cara vai comprar pelo online e mais eu vou ganhar, entendeu? Sexto ponto. A destruição, agora olhem esse número, a destruição de pequenas e médias empresas com os lockdowns ficou na casa de 5 trilhões de dólares que foram perdidos para cima. Isso é um Robin Hood às avessas, entendeu? Então essas empresas quebraram e esse dinheiro todo, esse espaço de mercado vai ser ocupado por empresas, grandes corporações. Então esses caras vão abocanhando fatias do mercado de maneira paciente. Pacientemente vai quebrando aqui, eu ocupo, vou botando pecinha.